Ao vivo. Não. Pode ir? A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Uma boa noite a você que está nos acompanhando por meio das redes sociais, o culto de adoração ao Senhor nosso Deus. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui na sua santa e bendita presença mais uma vez. Estamos juntos, assim como estivemos pela manhã na igreja. Uma alegria para nós rever alguns irmãos que estão podendo estar conosco no templo. E à noite nós estamos aqui para adorar ao Senhor, juntamente com você que está acompanhando em casa. Então você prepara-se, pegue sua Bíblia, vamos fazer as leituras da Palavra de Deus, vamos estar orando e também louvando ao Senhor, assim como trazendo a mensagem da Palavra do Senhor para as nossas vidas. Para início, nesse momento, nós vamos começar orando ao Senhor, adorando a Deus em oração. Você faça isso também juntamente conosco. Então, curva a sua fronte nesse momento e vamos orar ao Senhor, nosso Deus, para darmos início a este culto de adoração ao Senhor no domingo, dia do Senhor, no ajuntamento solene que temos aqui juntamente com os irmãos. Então, vamos orar nesse momento. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua graça e misericórdia dispensada ao teu povo. A começar em nós, ó Deus, abençoa a cada um, irmão e irmã, que tem nos acompanhado por meio das redes sociais, neste momento de culto, no qual, ó Deus, não estamos juntos no templo, mas estamos conectados uns com os outros espiritualmente para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa noite seja uma noite de adoração e louvor e, acima de tudo, de proclamação da Tua Palavra para aqueles que precisam ouvir da voz de Deus, o Deus Criador dos céus e da terra. Ó Pai querido, sê conosco, nos orienta, nos direciona, ilumina, Senhor, a nossa mente e o nosso coração com o Teu Santo Espírito, pois só Ele pode nos dar o entendimento correto da Tua Palavra e nos ajudar a Te adorar em espírito e em verdade. Perdoa os nossos pecados, Senhor, é o que nós te oramos e agradecemos pelas ricas bênçãos que desejamos aqui, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Amém. Queridos irmãos, eu quero convidar a você para fazer a leitura da Palavra de Deus. Logo agora, depois que oramos, nós vamos ler a Palavra do Senhor e eu convido você a abrir a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, no capítulo 6. E você vai nos acompanhar na leitura que será feita do versículo 1 ao versículo 12. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 6, no versículo 1 ao versículo 12. Nos acompanhe na leitura da Palavra de Deus. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria em nuvem espessa, e edifiquei uma casa para a sua morada, para o lugar da sua eterna habitação. Voltou então o rei o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, enquanto ela se mantinha em pé. E disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo: desde o dia em que eu tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar uma casa a fim de ali estabelecer o meu nome, nem escolhi homem algum para chefe do meu povo de Israel, mas escolhi Jerusalém para que ali seja estabelecido o meu nome, e escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: já que desejaste edificar uma casa ao meu nome,
Bem fizeste com o resolver em teu coração. Todavia tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor. E edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Nela pus a arca em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos. Amém. Que o Senhor nos abençoe na sua palavra lida, que o Senhor, com a sua bendita palavra, ela esteja assim guardada no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Então eu convido você agora a estarmos louvando a Deus. Você vai abrir o seu inário lá no hino de número 2, o hino de adoração, de entrada no templo para adoração ao Senhor. Abra o seu inário, nosso novo cântico, lá no hino de número 2, e vamos louvar ao Senhor nosso Deus com um hino que tem como título Reverência. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, que nós possamos estar o tempo inteiro da nossa vida louvando ao Senhor nosso Deus, invocando ao seu santo nome, dando graças a Deus por todas as coisas. Além da oração, além da leitura da palavra do Senhor e o louvor que entoamos nesse momento, convido você mais uma vez agora a ouvir a leitura para o momento de confissão e contrição na palavra de Deus. Momento de culto em que você se prepara, você se entroniza, fica entronizado no trono, no altar, rogando ao Senhor que receba em sua presença, para que assim possamos estar pedindo perdão ao Senhor por tudo aquilo que erramos, por tudo aquilo que fazemos de mal, pelo entristecer do Espírito Santo, pelas nossas omissões. Que o Senhor tenha misericórdia do seu povo. Momento de confissão e contrição, eu convido você a ouvir a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 3, no versículo 1 a 3 e também no capítulo 3, no versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas e produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Amém. Que essa palavra esteja no seu coração essa noite, nos lembrando aqui no texto que escreve Mateus, aonde a palavra do Senhor nos chama ao arrependimento, nos chama a endireitarmos ou sermos endireitados pelo Senhor, assim termos as veredas retas e planas e assim produzir frutos dignos de arrependimento. Então curve mais uma vez a sua fronte juntamente conosco e vamos orar ao Senhor esse momento de confissão e contrição. Querido Deus e Pai, ainda na Tua presença nós estamos
e tu sabes que o teu povo se dobra, ó Deus, diante da tua presença nesse momento, se sujeita ao Senhor, mediante a tua palavra que nos chama ao arrependimento. Ó Deus, tu conheces as nossas falhas, os nossos erros, tu conheces os nossos pensamentos, palavras e obras. Tu conheces as nossas omissões, Senhor, ou quando deixamos de fazer o bem. Tu sondas o nosso coração. Ó Pai, tu nos conheces porque esquadrinhas o nosso coração. Tu sabes de todos os nossos pensamentos. Antes mesmo que venhamos a falar alguma coisa, o Senhor já conhece o que sairá da nossa boca. E diante disso, do Deus onisciente, onipresente e onipotente, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, para Te pedir perdão pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, pela nossa desobediência muitas vezes, pelo não observar os Teus mandamentos, por sermos, ó Senhor, orgulhosos, difíceis de lidar. Ó Senhor, tem paciência para com o Teu povo, tem misericórdia. Nós Te pedimos que o Senhor se apiede de cada um de nós, do nosso coração, e perdoe as nossas falhas. Nós Te pedimos, Senhor, crendo e sabendo das ricas bênçãos de misericórdia e a paz do Teu perdão, na qual nós desejamos essa noite que recaia sobre nós. Tem compaixão de nós, no santo nome de Jesus, Senhor. É o que nós te oramos e agradecemos por tudo. Amém. Amém. Nós convidamos você agora, que está nos acompanhando mais uma vez em todo o processo da liturgia, a cada passo, a cada oração, a cada leitura, a agora estarmos também, depois do momento de confissão e contrição, estaremos aqui louvando ao Senhor com cânticos que adoram ao Senhor nosso Deus. Vamos fazer isso e logo depois estaremos assim prontos, conforme a vontade de Deus, a estarmos meditando na sua bendita palavra. Vamos a princípio com esse cântico, rogar ao Senhor, logo depois desse momento de confissão e contrição, pedir que o Senhor nos renove, que o Senhor restaure as nossas dificuldades a estarmos andando com o Senhor, a estarmos observando os seus mandamentos. Renova o nosso coração, ó Deus, renova o nosso pensamento, renova as nossas atitudes para que elas sejam voltadas para o Senhor. Por isso, renova-me, diz esse cântico.
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, nós agradecemos a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia para conosco. Agradecemos ao Senhor pelas suas ricas bênçãos derramadas na nossa vida, pela sua paciência para conosco, pela sua bondade, pelo seu cuidado, pelo conforto e consolo nas horas difíceis que temos passado ainda nesse período de pandemia, com tantas incertezas que tem vindo sobre nós, sobre o povo de Deus. Nós temos a confiança no Senhor de que Ele tem de fato cuidado de nós. Mas diante do seu cuidado, diante de tudo aquilo que Deus tem feito pela sua igreja, diante das suas ações poderosas e infinitas que Ele tem dispensado para com o seu povo, da maneira como Ele governa este mundo, nós precisamos nos perguntar
como estamos ouvindo Deus nesse momento? Como ouvir o Senhor nesse momento? É isso que nós vamos abrir a palavra de Deus essa noite, lá no livro de Hebreus, no capítulo 1, e vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 4. Capítulo 1 do livro de Hebreus. Vamos acompanhar a leitura, você vai acompanhar comigo, abra sua Bíblia, lá no livro de Hebreus, no capítulo 1, e vamos atentar para a leitura do versículo 1 ao versículo 4. O Senhor tem falado ao nosso coração, tem falado à sua igreja, tem falado a mim e a você. Mas de que maneira o Senhor tem falado? Como é que temos ouvido Deus? Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. Que o Senhor nos abençoe na sua palavra lida. Eu convido você a mais uma palavra de oração para agradecermos ao Senhor por aquilo que Ele tem feito para conosco. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua palavra, te agradecemos pelo Teu cuidado para conosco, por meio da Tua palavra. Ó Deus, mas nesse momento abre os nossos olhos e ouvidos, por meio do Teu Espírito Santo, para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Nos ajuda, Pai, na compreensão, ilumina a nossa mente, nos abençoa, Senhor, e perdoa os nossos pecados. É o que nós pedimos, oramos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, a carta aos Hebreus ela foi escrita com o objetivo de encorajar os cristãos perseguidos naquela época por causa da sua fé, ali no século I, no início do cristianismo, período logo depois em que Jesus é assunto aos céus e tem um mandado ali dado aos discípulos para pregar o evangelho a toda criatura, ir até os confins da terra. Então, diante de tanta tribulação, diante de tanta perseguição por parte de romanos, por parte de outros povos, acerca daqueles que seguiam a Cristo, e principalmente também dos próprios judeus, daqueles não convertidos ao cristianismo, havia bastante perseguição. Então essa carta ela é escrita com o objetivo, a princípio, de encorajar esses irmãos perseguidos. Esses leitores aqui originais da carta aos Hebreus eram judeus convertidos ao cristianismo e eles estavam sofrendo todo tipo de perseguição, perseguição social, perseguições pessoais, perseguição religiosa. Eles estavam envolvidos numa sociedade que estavam perseguindo eles em suas casas, evitando que eles pudessem comprar alguma coisa quando se declaravam cristãos. A sociedade romana estava impedindo ali naquela região que esses irmãos pudessem exercer os seus direitos, os seus deveres, e eles assim eram perseguidos a ponto de saírem de casa com a própria roupa do corpo, sem ter o que levar, ficavam sem comer e sem beber, e isso não tinha idade. Então a perseguição era extrema naquela época. E eles sofriam de todo tipo de pressão física, roubavam-se os seus bens, tiravam tudo que era material desses irmãos. Você pode contemplar a situação deles
lá em Hebreus capítulo 10, versículo 32. Alguns deles, até por conta disso, já começavam a desanimar e a deixar de lado a salvação, a negligenciar a salvação, a desprezar a salvação, deixando de crescer espiritualmente, deixando de se fortalecer e endurecendo o coração pelo engano do pecado, a ponto de até não congregarem, de não se ajuntarem para estarem em comunhão, para adorar e louvar o nome do Senhor e aprender da sua palavra. É o que também o autor aos Hebreus, no capítulo 2, no versículo 1, diz sobre isso. O autor aos Hebreus está advertindo aqui no texto aos cristãos a permanecerem na fé cristã, a terem força, a olharem para aquilo que Cristo fez, o grande sumo sacerdote, o Senhor das suas vidas, e não para se voltarem às coisas que faziam parte da antiga aliança, no Antigo Testamento, lá falando sobre os cerimoniais, sobre os sacrifícios de animais, para que não olhassem para trás e deixassem a salvação plena que estava na fé apenas em Cristo Jesus. Então, era preciso ensinar a esses irmãos a continuarem fiéis ao ensino do Evangelho, é o que o autor fala lá no capítulo 13, no versículo 22. Então, irmãos, a carta aos Hebreus é extremamente importante e foi importante para aqueles irmãos daquela época, assim como é muito relevante para mim e para você hoje. É uma carta muito importante nos seus ensinos com relação à fé em Cristo e naquele que é o único caminho, a verdade e vida. Esses irmãos foram advertidos, assim como nós somos advertidos hoje, em pelo menos 3 razões que o autor levanta para nós essa noite, diante dessa carta. Nós temos a primeira grande razão, que é a importância teológica dessa carta. O autor nos ensina a teologia que é baseada na obra de Jesus Cristo, na obra única, salvadora de Jesus Cristo, na obra consumada do Senhor na cruz do Calvário, no cumprimento de todas as coisas que o Antigo Testamento falou sobre o Senhor, que apontava para frente, aonde aqueles irmãos do passado olhavam para frente e viam que tudo aquilo que faziam ali no passado apontava para aquele que viria. Então são muitas passagens que são escritas relacionadas a isso. E o autor aqui está exortando por meio do ensino bíblico, né, e teológico, que Jesus é o grande profeta, que Jesus é o grande sacerdote e que Jesus é o grande rei. Esse é o grande destaque que o autor dá ao Senhor Jesus Cristo aqui na carta aos Hebreus. Como primeira importância é nesse sentido. A segunda importância, a segunda razão é a importância da carta num sentido pastoral para aqueles que estavam ouvindo a palavra de Deus. O autor começa trazendo as advertências como que um tratado, um grande documento, importante documento para a igreja, e continua aí trazendo como um sermão expositivo para que aqueles irmãos pudessem ouvir e ver de quem foi e é Jesus Cristo, daquilo que ele fez no seu tempo de ministério, de quanto ele é importante para que os cerimoniais, os sacrifícios que eram passados e que não iriam se repetir porque não tinham a capacidade de fato, Deus ter por certo a sua ira aplacada com aqueles sacrifícios do passado, mas apenas com o sangue do Cordeiro, o sangue do seu Filho, o Filho perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim, claro, a ira de Deus seria aplacada diante da cruz. Então, o autor dá esse sermão aqui, pastoral, né, no uso teológico para conhecimento dos irmãos, e falando sobre Jesus Cristo. E o autor chama a atenção desses irmãos na palavra, ali no capítulo 13, versículo 22. Então, essas duas importâncias aqui, essas duas razões que trazem convicção àquele que crê em Cristo, que tem a fé baseada apenas em Cristo, essas razões nos alimentam, assim como a terceira e última razão, que o autor também traz na carta, é de uma defesa apologética.
ele traz, ou na verdade a apologética já é uma defesa da fé, então ele traz essa importância mostrando que as suas palavras estão descrevendo Jesus Cristo, mostrando ele como sendo superior a todas as coisas, superior aos homens, superior aos sacerdotes da época, superior aos anjos. O Senhor é superior a tudo. Essas são as pequenas, grandes importâncias e razões que são relevantes para a nossa vida na carta aos Hebreus. O Hebreus foi escrita, ao que tudo indica, ali por volta do ano 60, anos 70, e nela nós temos a indicação, não temos a autoria, mas temos a indicação do autor em muitas opiniões que são dadas no meio dos estudos, daqueles que são estudiosos da palavra de Deus, a respeito de quem seria o autor. Há muitos nomes citados, mas o principal deles seria Paulo. Há também alguns que citam Apolo como o autor da carta, Barnabé, talvez Lucas, mas um provável autor para essa carta seria o apóstolo Paulo. No último capítulo, por exemplo, nas saudações finais, a carta dá 3 informações importantes sobre sua autoria. Então, sobre o autor da carta, nós lemos ali que nos mostra ser um pastor que envia as advertências escritas para o seu rebanho. Se você abrir no versículo 22, você vai ver o texto nos falando isso. Um outro ponto seria o autor conhecer a Timóteo. Paulo foi muito ligado ao jovem Timóteo, ao jovem pastor, e o texto lá no versículo 23 nos mostra um relacionamento muito curto, muito claro, muito fraterno entre Paulo e Timóteo. E um outro ponto que poderia ter sido Paulo, o autor da carta aos Hebreus, seria a escrita. Ele escreve de Roma para esses irmãos que residiam em Roma. Está ali o versículo 24. Então Paulo estava em Roma, ele chegou a ser preso em Roma e lá ele é morto, e ele escreve essa carta para aqueles que estão em Roma. O tema da carta nos mostra em destaque a superioridade de Cristo, o Cristo Deus que é acima de todas as coisas, acima de tudo, homens, anjos e sacerdotes. Então, a superioridade de Cristo, a centralidade do Senhor nessa carta é muito grande. E nas palavras do autor, a carta mostra esse tema que é desenvolvido durante toda a carta, o autor querendo ali e provando de fato que Jesus é superior tanto em sua pessoa quanto em seu sacerdócio. E a revelação que ele nos traz é no ato justamente de Deus estar, por meio de Cristo, comunicando a sua própria existência e a sua vontade aos homens. A teologia sistemática, por exemplo, ela pode nos ensinar de que Deus se revela de 4 maneiras. A primeira, pela criação. Nós temos o Salmo 19, pela consciência humana, Paulo escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 2. E, em terceiro lugar, pelas Escrituras, pelas Escrituras Sagradas, como em 2 Timóteo, capítulo 3, 16. E também, claro, acima de tudo, o Cristo superior aqui. Então, Deus nos é revelado por meio do Senhor Jesus Cristo. É o que o apóstolo João diz lá no capítulo 1, versículo 18. Então, nas 3 primeiras formas, Deus se revela ao homem dando conhecimento de sua existência, mas apenas através de Jesus Cristo, apenas por ele se dá a conhecer pessoalmente. Ele se mostra na natureza de uma forma, mas só em Cristo Jesus nós vemos ali de fato a revelação de Deus no seu Filho. Uma coisa que não devemos esquecer é que a revelação divina, ela não é estagnada, ela não apareceu e estagnou, mas ela é progressiva, ela começa no Antigo Testamento e ela vem terminando no Novo Testamento. Por isso o autor começa falando justamente dos assuntos que estão lá atrás no Antigo Testamento, para depois chegar ao seu tempo presente. Então, irmãos, diante dessas informações, diante daquilo que vimos e ouvimos aqui no texto e do que explanamos até agora, nós podemos aqui trabalhar o seguinte tema com relação a Hebreus 1, de 1 a 4. Nós estaremos aqui ouvindo a voz de Deus em Cristo Jesus.
tendo se tornado tão superior aos anjos, o Senhor Jesus Cristo, né, herdou mais excelente nome do que eles, é o que diz o autor aí no versículo 4 do capítulo 1. Então, nós saímos desse primeiro ponto aqui de partida, né, apenas aqui para mostrar que algo estava acontecendo naqueles dias e que nos trazem a revelação da inclinação natural do coração daqueles homens e mulheres naquela época, né, confundindo as coisas espirituais, para também os nossos dias hoje termos a compreensão correta da palavra de Deus e quem é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, o grande problema ali naquela época era que muitos judeus haviam deixado sua esperança em Cristo Jesus, tinham abandonado a fé. Alguns estavam praticamente apostatando da fé e voltando os olhos para o Antigo Testamento, se voltando para as antigas práticas, né? Procurando uma esperança para a vida deles, a vida da igreja, na adoração aos anjos ou em outro aspecto. Então, nós podemos pensar que isso de fato é completamente errado. Eles não poderiam deixar de estar entendendo quem é a pessoa de Cristo, se voltando para o Senhor, né, e seguindo a anjos e tendo outra direção, procurando trazer de volta a antiga aliança no sentido dos sacrifícios e dos cerimoniais, e isso de fato não era aquilo que iria salvá-los. Então, a pergunta aqui quando lemos o texto de Hebreus é: como é que esse povo pôde trocar a Cristo pelos sacrifícios? Como é que esse povo poderia estar voltando, olhando para trás e adorando aos anjos ao invés de Cristo? Como é que eles poderiam estar voltados aos sacerdotes ao invés de estar voltado para o grande sumo sacerdote, que é Jesus Cristo? Muitos preferiam entregar sua esperança a outras coisas, assim como hoje muitos tendem a entregar a sua esperança, o seu ponto de salvação a coisas materiais, a um emprego, a diplomas, a status, a posição, e isso é relacionado a tudo aquilo que o homem hoje pode conquistar. Mas isso não pode de maneira nenhuma substituir a Cristo. Há aqueles que chegam a desprezar a Cristo e valorizar outras coisas relacionadas à sua vida. Então, isso é extremamente perigoso. Como o autor alerta aqui e adverte que Cristo jamais poderia ser trocado pelos anjos ou por qualquer uma outra coisa que diante de Deus se torna pequeno e insignificante nessa vida. Então, o escritor aos Hebreus propõe aqui para nós observarmos a nossa vida e tirarmos lições importantes para a vida cristã, e ele nos faz voltar o nosso olhar para a direção correta, para ver Cristo em sua totalidade, em sua grandeza, em sua superioridade. Deixarmos de olhar para trás, para as coisas que não contribuem e não nos dão certeza e convicção da salvação e daquele que nos salva, para agora de fato olharmos para frente e olharmos para Cristo. Esse é o grande ponto aqui que o autor aos Hebreus nos traz à memória. No capítulo 12 ele usa uma figura de Deus falando a Moisés, por exemplo, lá no capítulo 12, versículo 18. Ali ele fala do poder e do terror de todos que viviam ao verem e ouvirem o espetáculo ali que acontecia no cenário da revelação de Deus a Moisés. Na verdade, de tal modo era horrível aquele espetáculo que Moisés podia contemplar, onde ele dizia: sinto-me aterrado e trêmulo. É a expressão lá do capítulo 12, versículo 21 de Hebreus. Então veja, o autor usa aqui, o profeta usa Moisés, o grande estadista, ele volta-se para mostrar o grande homem de Deus, no qual ele sentia-se aterrorizado e trêmulo ao poder contemplar e ouvir as coisas espetaculares que aconteciam na revelação de Deus, quando Deus se revelava a Moisés. Era por meio de nuvem, trovões, ou raios, ou fogo. Então isso era aterrorizante para aqueles irmãos. Nesses últimos dias, assim como antes,
como outrora diz o texto, Deus falou de várias formas, nos últimos dias ele diz que ele nos falou pelo seu Filho, nos falou pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse é o grande ponto que diferencia aqui como Deus agora nos comunica, fala comigo e com você, fala com a igreja por meio do Senhor, o seu Filho amado. Essa percepção aqui do poder da voz de Cristo é um dos elementos extremamente importante que está conosco para a construção dessa carta a qual olhamos agora. O autor aqui, ele quer nos levar, assim como ele levou aqueles que tinham que ouvir essa carta, ele quer nos levar como seguidores de Jesus Cristo a obedecermos a essa mensagem que aqui foi escrita. E essa mensagem foi escrita pelo próprio Filho de Deus. Porque o autor, ele é inspirado por Deus a poder escrever essas palavras. Isso implica aqui em considerar algo ainda mais forte, algo mais poderoso. Ou seja, nós precisamos ouvir Deus por meio da sua palavra. E a sua palavra expressa e mostra e revela o Senhor Jesus Cristo. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa é a grande pergunta aqui. Como é que podemos negligenciar a Cristo? Jamais. Como é que podemos negligenciar a salvação por meio de Cristo? Jamais. O grande perigo e risco é esse, é nos voltarmos para coisas que não revelam ao Senhor, que não apresentam Cristo como sendo superior, o grande sumo sacerdote, e, claro, nos voltarmos a coisas que são insignificantes. Queridos irmãos, Deus dá o testemunho por meio do Senhor Jesus Cristo. Naquele tempo, do período em que o Senhor Jesus Cristo vem à terra e ele ministra, ele tem o seu ministério posto entre os homens, ele se revela também por meio de muitos sinais, prodígios e vários milagres. E no dar do seu Espírito depois, como ele faz assim conforme o livro de Joel, capítulo 2. Ele faz isso segundo a sua santa e bendita vontade, é o que o autor aos Hebreus vai falar aí no capítulo 2, de 2 a 4. Este é o ponto de reflexão que precisamos considerar aqui na carta aos Hebreus, nesse texto que lemos. Não podemos aqui deixar de lado ou tratar sem relevância ou brincar com os sermões que ouvimos, com o aprendizado que recebemos em nossas casas ou na igreja, por meio dos nossos pais, por meio dos que pregam a palavra de Deus, pelos mestres, por aqueles que ensinam, ou na escola dominical. Não podemos negligenciar esse aprendizado, porque essa palavra que temos em mãos foi nos dada pelo Filho de Deus. Por essa razão, meus irmãos, segundo o autor, importa que nos apeguemos com mais firmeza a ouvir o Senhor Jesus Cristo por meio da sua palavra. Precisamos nos apegar com mais firmeza às verdades que está na palavra de Deus, e dela jamais venhamos a nos desviar. É o que o autor chama aí a atenção no capítulo 2, versículo 1. O segredo aqui é olhar para Cristo, é olhar para a palavra do Senhor, é pensar nas consequências da condição de Cristo, que é elevada, e que a palavra também é tão elevada quanto ele, porque ele é a palavra, e essa palavra veio do céu e ela é gloriosa para a nossa vida, e o Senhor conhece a minha e a tua vida, assim como a vida da igreja. Nós precisamos ter essa vida elevada em Cristo Jesus, ter a percepção da palavra de Deus para poder ouvi-lo. Só observando a palavra do Senhor é que poderemos ouvir a sua voz. Então, nós precisamos considerar ouvir Deus pela obra de Cristo. Nós ouvimos Deus pela obra do Filho de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é quem não só cria, mas sustenta todas as coisas. Deus o constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é que é o resplendor da glória, da grande glória, e a expressão maior e exata do seu próprio ser.
Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. É o que o autor vai dizer aí no capítulo 2, no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 2, na parte B. O Pai o constitui filho e herdeiro de todas as coisas. E o destaque aqui do texto é que Deus é o agente primário de tudo isso. Ele é o agente primordial de tudo isso. Porque no verso 1, Deus é quem fala pelos profetas e depois ele é quem escolhe falar, como o autor diz, pelo Filho. Falou outrora de várias maneiras, agora nos últimos dias fala pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por ele, pelo Filho, é que ele fez o universo e ele sustenta todas as coisas pela palavra de seu poder. O Pai o constituiu herdeiro de tudo. O Pai lhe deu tudo. Tudo aquilo que ele criou, o Pai lhe deu. Ele agora é quem comanda toda a realidade e nada, absolutamente nada, está fora do seu controle. Por meio dele, irmão, todas as coisas foram feitas e por meio dele também todas as coisas são sustentadas. Nós precisamos aqui, diante desse texto, considerar o fato de que Cristo é o Senhor de todas as coisas, porque toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Precisamos considerar também que ele cria e sustenta tudo em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz isso da seguinte forma, lá em Romanos 11, versículo 23. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Ele é o grande resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. E essa expressão de Cristo é a grande declaração que os irmãos leitores da carta devem ter lido com o coração cheio de temor quando o autor escreve desse jeito. Porque aqui está nos dizendo de que Deus nos faz conhecida a sua glória e a glória do seu ser. Quando olhamos para Cristo, nós vemos a glória de Deus. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, nós vemos Deus, nós vemos todos os seus feitos, nós vemos o seu poder, nós vemos as suas maravilhas. Por isso é que ele disse a Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Quem olha para mim, está vendo o meu Pai. Quando olhamos para Cristo, estamos vendo Deus. Quando ouvimos o Senhor, estamos ouvindo Deus. Precisamos perceber isso e considerar Deus, Cristo e Cristo o nosso Rei. Depois de ter feito a purificação dos pecados, olha o que acontece com Cristo. Ele se assenta à direita da majestade de Deus nas alturas. É o que está lá no capítulo 1, versículo 3, na sua parte B. Depois de ter feito a purificação de todos os pecados, onde aqui para o autor da carta essa ligação é sempre feita de uma maneira importante e poderosa, e precisamos considerar isso uma tão grande salvação que vem da parte do Senhor Jesus Cristo, e Ele nos deu essa salvação. Em muitas ocasiões o ponto de partida é o sacrifício de Cristo. Isso é elevada e complexa aqui singularidade, isso é, em nenhum outro poderia se ter acontecido essa tão grande salvação, a não ser em Cristo. Porque em qualquer um outro haveria defeito, em qualquer outro haveria falha. Por isso que o autor aos Hebreus está preocupado com esses irmãos a quem ele está ensinando, mostrando que nos cerimoniais há falha, há defeito, nos sacerdotes há falha, há defeito, nos anjos eles não podem suprir aquilo que só Cristo pode suprir. O Senhor Jesus Cristo é sem defeito, Ele é o eterno sacrifício e salvador das nossas vidas. Por isso, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, olha aqui o texto, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo tão grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Esse é o texto lá do capítulo 10, versículos 19 a 22. Então, o fato de Cristo, irmãos, ter entregado sua vida por nós, esse já é o grande motivo da entrega total da nossa vida. Ele se entregou por amor, ele se entregou por sacrifício vivo por nós. Nós, claro, devemos nos entregar totalmente ao Senhor. Somente Ele poderia, somente Ele fez isso, salvando pecadores por sua misericórdia, por sua graça. E logo depois
que ele faz isso, ele se assenta à direita da majestade de Deus nas alturas. E a ideia do autor é completa aqui. Afinal, ele não somente morreu por nós, o Senhor morreu por mim, por você, mas ele ressuscitou para tomar em suas mãos o governo de todas as coisas. O autor está nos dizendo que precisamos olhar com mais confiança e com mais temor para Cristo Jesus. É olhando para Ele que você vai ouvi-lo. É olhando para as Escrituras e vendo como se destaca o Senhor Jesus Cristo aqui na sua superioridade, na sua majestade, no seu reinado, é que nós vamos ouvir a Deus. Eu e você não temos o direito algum, irmãos, de nos permitir qualquer frouxidão nessa vida, diante da realidade que temos como compromisso com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A posição que Cristo ocupa no centro e no governo de todas as coisas, essa posição nos obriga, nos traz a obrigação de ouvirmos a Ele pela sua palavra. Como ouvir a Deus? Você ouve a Deus por meio da pessoa de Cristo. Você ouve a Deus quando você olha para Cristo e vê a sua grandeza, e vê a sua superioridade, vê a sua majestade, vê que é por Ele que todas as coisas foram feitas e por Ele todas as coisas são sustentadas. Ele é superior a todas as coisas. Só assim que você ouve a Deus. Por isso que o texto do autor outrora falou Deus por meio de muitas coisas, de muitos jeitos. Ele falava com os profetas, ele falava com o povo de várias maneiras. Mas nos últimos dias, ele nos fala por meio do seu Filho. Então só assim você vai ouvir a Deus, olhando para Cristo. Só assim você vai ouvir a voz de Deus, ouvindo a Cristo por meio da sua palavra. Quero concluir, irmãos, dizendo para você nessa noite, não resta dúvida que o nosso problema está na visão, está no nosso olhar, muitas vezes desviado ou indisposto para compreender e abraçar a glória de Cristo verdadeiramente. A nossa dificuldade muitas vezes é poder e devemos olhar para Cristo nas Escrituras. Muitos ficam, como é que eu posso ouvir a Deus? Como é que eu posso entender a vontade de Deus? Como é que eu posso de fato perceber a mente de Deus? Não faça essas perguntas enquanto você não olha para Cristo. Não adianta. Você deve fazer essas perguntas e apontar para o lado certo, ou olhar para a posição correta. É abrir as Escrituras, olhar a pessoa de Cristo e ver a sua majestade, perceber a sua superioridade, perceber que Ele é o grande sumo sacerdote, que Ele é o Criador de todas as coisas, que toda autoridade foi lhe dada. Quando você compreender a pessoa de Cristo, a majestade do Senhor, então você vai poder estar ouvindo a Deus. Porque assim como Jesus disse, quem vê a mim, vê ao Pai. Então, para você poder ouvir ao Senhor, você precisa olhar para Cristo. Não podemos desvalorizar, irmãos, algo tão importante e tão sério quando olhamos para as Escrituras e deixamos de ver a realidade tão profunda e séria quanto o de não percebermos quem de fato é o Senhor. O quanto é perigoso e que nos leva a não ouvir a Deus quando não conseguimos entender quem é Cristo, quem é o seu Filho, quem é o Senhor Jesus Cristo. E a carta aos Hebreus é uma carta preciosa para entendermos a superioridade do Senhor. Os judeus que estavam convertidos ao cristianismo naquela época estavam com uma prática terrível, onde o autor da carta aos Hebreus estava desesperado, extremamente preocupado, porque eles haviam se convertido ao Senhor Jesus Cristo, mas depois o estavam abandonando, porque estavam sendo alimentados
por heresias e por ensinamentos errados e contrários à palavra de Deus, onde eles deveriam não mais olhar para Cristo, mas deveriam voltar aos antigos ensinamentos, às antigas práticas daquilo que não era eficiente para a salvação. Eles deveriam olhar para o Senhor. Se olhassem para Cristo, ouviriam a Deus. Se olharmos para Cristo, vamos ouvir a Deus. Essa é a mensagem da palavra de Deus para nós essa noite. Para não perdermos de vista Cristo Jesus por meio da sua palavra. Ao olharmos as Escrituras, estudarmos e meditarmos nas Escrituras, com a iluminação e a ajuda do Espírito Santo, nós, se compreendermos quem é o Senhor, a sua grandiosidade, o seu papel vital na vida da igreja, na minha e na sua vida individualmente, só assim, quando entendermos isso, vamos ouvir a Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue trazendo graça e misericórdia para a nossa vida, no santo nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer uma oração final nesse momento e logo depois assim está impetrando a bênção apostólica, mas eu quero pedir a você que esteja sempre incluindo nas suas orações a nossa intercessão, a nossa súplica a Deus pelos enfermos da nossa igreja, pelos enfermos da nossa família, enfermos das nossas igrejas co-irmãs, as igrejas do nosso presbitério, pessoas que você conhece, vizinhos, parentes, pessoas que você possa estar intercedendo, porque temos atravessado momentos difíceis, os dias são maus, mas precisamos estar orando uns pelos outros. Então, não esqueça de estar orando pelos enfermos. Vamos interceder em nome de Jesus. Vamos fazer a oração final e logo depois estaremos impetrando a bênção apostólica. Nessa oração eu também quero agradecer ao Senhor, na qual eu não comentei pela manhã no culto, mas fiz algumas postagens de agradecimento a Deus pela minha vida, pela vida da minha esposa. Nós hoje estamos completando, pela graça do Senhor, 23 anos de matrimônio no Senhor. Então eu quis compartilhar isso com os irmãos, essa alegria, essas bênçãos que o Senhor tem derramado na nossa vida, na instituição da nossa família, na qual o Senhor nos concedeu 2 filhas. Então temos muito a agradecer a Deus, louvo ao nome de Deus pela pessoa maravilhosa que Ele me concedeu e que nós podemos estar juntos até hoje na presença do Senhor. Então, vamos orar, ore junto comigo a oração final. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela semana que passou. Te agradecemos por todo o cuidado, por toda a graça e misericórdia dispensada a nós, segundo a Tua vontade. Obrigado, Senhor, pela nossa vida, pela vida da nossa família, pela vida da Tua igreja em Jardim São Paulo, pelos irmãos e irmãs que têm nos acompanhado e outros que têm ido ao culto. Ó Deus, muito obrigado pela vida de todos. Obrigado, Senhor, pela provisão de todas as coisas, pelo pão de cada dia na nossa mesa, pela Tua proteção para conosco, pela Tua guarda, Senhor, dos nossos passos. Obrigado, Deus, nós temos muito a agradecer. Te agradeço pelo meu matrimônio, pelo meu casamento com a Ednilza, ó Deus, muito obrigado pela nossa família, pelo crescimento dela, pela Tua graça e misericórdia que tem nos mantido em pé, nos amando, nos respeitando, sendo cúmplices eternos na graça do Senhor Jesus Cristo. Te agradeço, ó Deus, não só pelo meu casamento, mas por outros casamentos que o Senhor tem sustentado pela Sua graça, por todos os casais da nossa igreja, que o Senhor dispense bênçãos sem medidas na vida de cada um deles. Eu te peço, Senhor, pelos enfermos, por aqueles que têm atravessado as grandes dificuldades nessa caminhada cristã. Essa semana nós tivemos notícia da irmã Edith, da sua filha irmã Edila. Então nós estamos intercedendo e orando, pedindo que o Senhor restaure a saúde delas, que fortaleça essas irmãs queridas, as suas famílias, que multiplique a fé dessas irmãs tão servas do Senhor e sempre voltadas a trabalhar para o Teu reino. Ó Deus, tem misericórdia de nós, nos abençoa durante essa semana que entra, ajuda-nos no nosso trabalho, nas nossas atividades, abençoa o Teu povo, guarda o Teu povo, livra do mal, sê propício a nós, Senhor, no santo nome de Jesus.
É o que nós te oramos por tudo, agradecidos no nome do teu Filho amado. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, do nosso eterno e soberano Pai, com a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, que essa repouse sobre os vossos corações e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor vos abençoe e que o Senhor vos dê uma semana de paz. Amém.